Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para a nossa tradicional live de estudo dos textos do Novo Testamento. Hoje nós vamos dar início a uma série de textos diferentes, talvez os textos menos conhecidos ou menos estudados do Novo Testamento, mas nem por isso menos importante, tanto à luz do Evangelho, da mensagem da Boa Nova, quanto também da doutrina espírita. E como a gente faz de costume, vamos elevar rapidamente nosso pensamento ao alto, serenar os nossos corações, pedir as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, para que possamos ter momentos de agradável convívio fraterno, que possamos ter os nossos corações e mentes sintonizados com o alto e que possamos, Senhor, mais do que entender intelectualmente teus ensinos, praticá-los em nosso cotidiano. Abençoe, Senhor, os lares de todos os que aqui estamos conectados, seja aqueles que estamos ao vivo, seja aqueles que assistirão à gravação depois, que recebamos, Senhor, as tuas bênçãos de paz, de harmonia, de saúde. Abençoe o nosso planeta e todos os seres humanos da Terra e nos oportunize sempre que possível refletir a tua misericórdia e o teu amor para aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja. Meus amigos, estamos começando então o nosso estudo hoje de uma carta muito especial, que é a carta de Tiago. Uma carta que tem características muito peculiares que a gente vai analisar agora. Eu vou colocar aqui só confirmando se está tudo ok. Para mim aqui o áudio está normal. Mas é sempre bom a gente confirmar se as pessoas estão ouvindo aí. Dá um sinal para a gente de ok, de que está tudo certo, para que a gente possa seguir tranquilo. Acho que está tudo bem. Então vamos lá. A carta de Tiago. Essa carta é uma carta muito especial. Antes de continuar, eu queria dizer que todo esse material, tá, quando a gente terminar, vai estar disponibilizado lá no canal do Telegram do Evangelho por Emmanuel. Quem ainda não sabe como entrar no canal do Telegram, basta ir lá no Instagram do Evangelho por Emmanuel, Evangelho por Emmanuel. Lá na bio tem um link, pode clicar nesse link, vai abrir as opções, e aí uma das opções lá, depois do Instagram, YouTube, Facebook, é o Telegram. É só clicar no Telegram aqui do celular que entra no canal. E assim que a gente terminar essa live, esse material vai estar disponível lá para todo mundo, tá? Que quiser ter acesso ao material, utilizá-lo sem nenhum problema. Vamos falar um pouco então da carta de Tiago, que ela compõe um conjunto de cartas do Novo Testamento, que é um conjunto conhecido como cartas universais ou cartas católicas. Toda vez que a gente ouvir essa palavra, cartas católicas ou cartas universais, esses termos estão se referindo a esse conjunto de cartas no Novo Testamento. Por que católicas? Porque a palavra católico significa, no seu original, universal. Então, na verdade, o católico e universal significam, na acepção original da palavra, a mesma coisa. Depois é que o catolicismo passou a designar uma denominação específica do cristianismo, mas a sua origem significava universal. Essas cartas, elas são cartas escritas por personagens importantes. Nós temos ali as cartas de Pedro, o grande apóstolo, nós temos as cartas de João, nós temos a carta de Judas, a carta de Tiago. Portanto, nós estamos diante de personagens que são importantes na história do Novo Testamento e que registraram a mensagem de Jesus, os ensinos do Mestre, e que tem sim algo muito importante a contribuir, além daquilo que está nos evangelhos, nos atos e nas cartas de Paulo. São escritos que a tendência dos estudiosos na atualidade é de achar que são escritos mais tardios, ou seja, que foram escritos assim bem depois. Inclusive porque há muita discussão com relação à autoria, a gente vai ver um pouquinho disso hoje, sobre essas cartas, né, a natureza, a origem delas, mas quando a gente olha a informação prestada por Emmanuel em Paulo Estevão, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Humberto de Campos também, especificamente na carta que nós vamos estudar hoje, nós temos uma informação muito importante, muito interessante de Humberto de Campos,
e que merece a nossa reflexão, sim, porque ele elucida alguns desses aspectos. A gente pode perceber que esses textos, apesar da crítica textual hoje atribuir sempre uma data mais tardia, ou então que não sejam dos seus autores que estão ali mencionados, a gente tem textos que podem sim se referir a um momento muito próximo ali do cristianismo nascente. Essas cartas, elas têm um propósito de divulgar a mensagem de Jesus para um número mais amplo de pessoas, ou então, como a gente vai ver na carta de João, um direcionamento muito específico, uma pessoa mais ou menos ao estilo das cartas de Paulo, mas com a diferença de que esses escritos não se dirigem a comunidades específicas. Ou ele se dirige à totalidade dos cristãos, daqueles que buscam aprender o Evangelho, ou então a pessoas específicas. Por isso é que elas são chamadas universais. E elas têm uma mensagem muito importante porque dizem respeito a aspectos do nosso cotidiano, da nossa vida, de como é que nós devemos nos portar. São conselhos muito pragmáticos, tá? E é curioso porque talvez esses sejam os textos pelos quais alguém que se aproxime do Novo Testamento deveria começar pela característica desses textos, da forma como eles foram escritos, o tamanho. São textos mais fáceis de serem abordados e talvez aí pudesse ser um bom caminho para quem tem interesse em começar a ler realmente os textos, começar por essas cartas universais. Vamos então, a carta de hoje é uma carta que é atribuída a Tiago. É uma carta que ela não é uma carta muito longa, tem 5 capítulos, 108 versículos, dá para ler no final de semana, então a gente fica sempre aqui recomendando. Aliás, para quem tem o interesse de ler os textos antes do nosso estudo, para depois poder fazer um comentário aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas diversas redes que estão transmitindo, a gente tem o pessoal da FEB que está coletando essas perguntas. A gente está seguindo exatamente a ordem do Novo Testamento daqui para frente, tá? Então a gente pode pegar o texto, hoje a gente está estudando a carta de Tiago, para o texto seguinte é só abrir a próxima carta e a gente vai ter ali o que vai ser abordado na nossa próxima live. E aí a pessoa pode se familiarizar um pouquinho com o texto e durante a live pode mandar alguma pergunta, algum questionamento, que a gente sempre tem um tempinho ali no final para poder interagir um pouco. Eu sempre acho importante a gente poder ouvir as pessoas, a gente poder dialogar um pouquinho sobre esse texto. É uma carta que os destinatários dela são as 12 tribos da diáspora. Isso é uma maneira peculiar de se referir aos judeus, né, aos judeus que estão na diáspora. A palavra diáspora, ela significa dispersão e ela é uma transliteração. Eu coloquei aqui o texto grego, não foi só para a gente para mostrar que realmente ali a gente tem uma transliteração e não uma tradução do que é diáspora em grego. Porque nós temos aqui no grego o delta e todas as letras que vão seguindo aqui, que realmente formam diáspora. Não vamos entrar aqui em detalhes da língua grega, não, mas é uma transliteração, né? A gente não tem aqui uma tradução. Diáspora é dispersão. E quando ele fala 12 tribos, obviamente que ele está se referindo às 12 tribos de Israel. A gente lembrando daquela live introdutória que a gente fez da carta aos Hebreus, que a gente explicou um pouquinho disso, essas 12 tribos caracterizam aquele povo escolhido. E como os cristãos, né, eles nascem, o movimento do cristianismo nasce dentro do judaísmo, inicialmente os seguidores de Jesus não tinham a pretensão ali de tirar o cristianismo de dentro do judaísmo. Isso vai se mostrando uma necessidade, principalmente pelo trabalho de Paulo. Mas quando essa carta ela é escrita, ela faz uma referência bem específica às 12 tribos da diáspora, lembrando as 12 tribos de Israel, e aqui as 12 tribos da dispersão, ou seja, aquelas pessoas que estão dispersas pelo mundo. Essa carta de Tiago, ela tem muitas controvérsias. Ao longo da história, ela suscitou muitos dilemas, muitos debates, e Lutero chama essa epístola de epístola de palha, fazendo referência àquele ditado popular, né, fogo de palha mesmo. Lutero não gostava dessa carta. E principalmente porque, enquanto Lutero baseia a sua doutrina naquilo que é a sua interpretação das cartas de Paulo, cuja ênfase que Lutero dá, não que Paulo dá, é a fé e não as obras, aqui em Tiago,
esse tema da fé e das obras é abordado de uma maneira muito mais direta. Se lendo Paulo pode se suscitar alguma dúvida na interpretação em relação à relação de obras e a fé ter uma certa preponderância na visão de Lutero, aqui em Tiago, definitivamente esse assunto está resolvido, porque a gente pode ler no capítulo 2, versículo 17, a seguinte frase de Tiago: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, aqui não tem dúvida com relação ao sentido da mensagem, e por isso essa epístola incomodava muito Lutero. Lutero tinha uma maneira muito peculiar de olhar para os textos da Bíblia. Ele corta uma parte do Antigo Testamento, que é aquilo que não está relacionado à tradição do judaísmo. Ele queria tirar a epístola aos Hebreus, que ele também não gostava dela. Essa aqui é a outra epístola que ele não gosta dela. Assim, Lutero tem, apesar de ser um grande trabalhador, alguém que contribuiu sim para a tradução da Bíblia, para a popularização da mensagem de Jesus, mas ele tinha ali algumas dificuldades com alguns textos. Ele deixava isso bem claro. E se dependesse dele exclusivamente, assim, da vontade dele, ele teria tirado a epístola aos Hebreus. Essa epístola aqui provavelmente também teria saído fora. Ou seja, Lutero é uma personagem que, apesar de uma contribuição importante, ele tinha sim os seus dogmas, a sua maneira de pensar, aquelas coisas às quais ele estava mais afinizado, e ele não dialogava muito bem com essas epístolas que fogem da questão da ritualística, que fogem da questão da fé e apontam mais para uma direção da ação e que desestruturam um pouco alguns aspectos de ritualismo, de dogmatismo. Isso incomodava um pouquinho Lutero. Fica aqui um registro, né? Porque a gente percebe que Lutero era uma criatura que contribuiu, mas não era alguém perfeito, né? Tinha também as suas predileções, seus preconceitos, e a gente entende isso quando a gente vê os comentários de Lutero a esses textos. E Lutero é só um deles, tá? A gente teve, Lutero talvez seja o caso mais famoso, mas vários estudiosos já se debateram em relação a essa epístola, e muitos deles consideram essa epístola uma epístola difícil de entender. E a gente vai ver aqui porque que a doutrina espírita nos ajuda a entender essa epístola, a reposicioná-la do ponto de vista histórico, de autoria, no lugar que lhe cabe, e a gente resgatar a importância desse texto. Falando sobre as características, né, o contexto e a característica da epístola de Tiago, o maior debate, né, que a gente tem é com relação a exatamente Tiago, que é o autor dessa epístola. Quem é Tiago? Por incrível que pareça, essa não é uma questão facilmente respondida, porque existem 4 ou 5 personagens com o nome de Tiago no Novo Testamento, dependendo da leitura que a gente faz de algumas passagens. Os 4 principais são Tiago, irmão de João Evangelista, filho de Zebedeu, é um Tiago. Tem o Tiago, filho de Alfeu. O Tiago, suposto irmão de Jesus, que está lá mencionado, e a maneira de ler aquele texto, alguns estudiosos afirmam que aquilo se referia à questão de uma parentela consanguínea, outros não defendem isso. A gente está trazendo aqui a visão dos estudiosos sobre isso. E existe um outro Tiago também, que é pai do apóstolo Judas, não o Judas Iscariotes, mas o outro Judas, que inclusive tem uma epístola que a gente vai estudar ela mais na frente, e o pai desse apóstolo também se chamava Tiago. Aqui eu queria distinguir uma coisa, porque quando a gente vai estudar essa personagem, esse Tiago, irmão de João Evangelista, e o Tiago, filho de Alfeu, como eles têm o mesmo nome, se consensuou, de uma certa forma, chamar um de Tiago maior e outro de Tiago menor. O Tiago maior é o Tiago, irmão de João Evangelista. É aquele Tiago que viaja para a Espanha, é o que deu origem à cidade de Santiago de Compostela, que tem, tradicionalmente, pensa-se que os restos mortais desse apóstolo estariam ali enterrados. Então, quando a gente vê Tiago maior, é esse irmão de João Evangelista. E Tiago menor é o Tiago, filho de Alfeu. O Tiago é dito como Tiago maior porque ele aparece mais vezes. A gente tem mais informações sobre ele está junto com Jesus em momentos importantes. Então, por isso que ele é referido como Tiago maior. Agora, a epístola ela não diz que Tiago é que escreve essas cartas.
Então, existem pessoas que defendem que seja Tiago, o irmão de João, outros que defendem que é Tiago, filho de Alfeu, outros que dizem que é Tiago, suposto irmão de Jesus, que seria o irmão de Jesus mesmo. Essa controvérsia existe, inclusive, dentro da doutrina espírita também, pessoas muito valorosas que se dedicam ao estudo, ainda se debatem sobre esse tema, há controvérsia sobre isso, mas aqui a gente está colocando os 4 principais que a gente pode, de uma certa forma, referenciar a essa epístola. É uma epístola de aceitação tardia, ou seja, desde o começo, parece que essa epístola levou um certo tempo para ser acolhida no cânone do Novo Testamento. Eusébio de Cesareia não fala dessa epístola, o Cânone de Muratório não a inclui, e lembrando aqui que o Cânone de Muratório é um documento ali do século III, mas o documento do século III ele é uma cópia de um documento que foi escrito ali pela segunda metade do século II, ali por volta de 170, e esse cânone não fazia referência a essa epístola. Para a gente ter uma ideia do quanto esse processo de escolha dos textos que fariam parte do que a gente conhece hoje como Novo Testamento não foi um processo simples. A gente já comentou que talvez, se for interesse das pessoas, a gente poderia fazer uma live sobre a história desses textos, não sobre o conteúdo, mas sobre a história do texto. Como é que esses textos foram, ao longo do tempo, né, sendo considerados os textos corretos, as dificuldades que existiram. Mas só para a gente ter uma ideia ali, até o ano 200, 200 e poucos, ou seja, nós estamos falando ali de 170, 180 anos, 200 anos depois de Jesus, é que a gente ainda não tinha essa definição de quais eram os textos produzidos pelos cristãos, e a gente já estava aí na terceira, quarta geração de cristãos, que deveriam ser considerados como os textos mais próximos do ensino de Jesus. Tá? Outra coisa que dificulta um pouquinho é a identificação dessa epístola, a sua aceitação, é que ela não tem nenhum elemento interno que possa dar qualquer dica sobre a data e local onde ela foi redigida. Assim, nada. A gente lê a epístola, não é igual às epístolas de Paulo, que às vezes a gente tem uma referência ou outra, dá pra gente fazer uma conexão ali, tem algumas pistas. O autor dessa epístola não deixa pista nenhuma pra gente. Por isso, em alguns casos, a gente acrescenta aquelas 5 possibilidades, né? A possibilidade de uma pseudoepigrafia. O que é pseudoepigrafia? É quando alguém utiliza o nome de uma pessoa conhecida como sendo uma autoria, por isso pseudoepigrafia, ou seja, uma autoria que não é verdadeira. Tá? Alguém utiliza esse expediente de escrever um texto e colocar ele no final como se fosse escrito por uma personagem importante. Na antiguidade isso não era um problema, tá, gente? Não tinha copyright, não tinha problema de publicação, registro de livro, as pessoas não se detinham muito nessas questões, então a gente vai ver que vários textos que surgiram tinha essa característica. Tá? Agora, quando a gente parte para uma perspectiva espírita, do ponto de vista daqueles autores que foram assim, consagrados pela mediunidade do Chico, e aqui entendendo que a gente não está fazendo apologia, dizer que, porque foi fulano ou beltrano que está certo. Mas aqui a gente entende a obra do Chico como sendo uma obra muito coerente com a obra de Kardec, e por isso algo que merece a nossa atenção. Emmanuel tem uma especificidade com relação a isso, que ele realmente define 2 coisas. Ele define que Tiago é Tiago menor, Tiago é aquele filho de Alfeu, e é ele que escreve essa epístola. Isso está literalmente expresso em Paulo Estevão. Emmanuel deixa essa opinião claríssima ali, não há dúvida com relação a isso quando a gente lê Paulo Estevão. Paulo Estevão é um livro que nos ajuda a compreender muitos aspectos do Novo Testamento, inclusive esses aspectos históricos, de personagem, e eles são muito importantes. Para a gente ver a contribuição da doutrina espírita para ter acesso a materiais que são realmente difíceis. Os estudiosos que lidam somente com os textos têm dificuldade de precisar qual é o autor, qual que é o local, e quando a gente lê Paulo Estevão, Emmanuel deixa muito claro ali. Tiago é Tiago menor, filho de Alfeu, e ele é o autor da epístola que está no Novo Testamento. Humberto de Campos também trata disso, e nós vamos trazer isso aqui no final. Então, se o pessoal que estiver acompanhando aí, que estiver assistindo depois, no final a gente vai trazer uma informação muito interessante, porque um outro grande estudioso
do Evangelho, dos períodos do cristianismo nascente, é Humberto de Campos. A abordagem de Humberto de Campos ela é diferente, porque ele faz isso ao gosto daquilo que ele estava mais habituado, que são as crônicas, mas as crônicas de Humberto de Campos também são um instrumento extraordinário para a gente compreender algumas nuances, e aqui eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pela obra de Emmanuel, mas eu também gosto muito de Humberto de Campos. A gente não fala muito sobre isso, porque o Emmanuel é realmente quem a gente se dedicou mais tempo com a equipe do Projeto Evangelho por Emmanuel, mas existe também um trabalho de pesquisa e de estudo em cima das obras de Humberto de Campos, e quem sabe um dia Deus nos permita também montar uma equipe aí e trazer à tona essa contribuição do Humberto de Campos, porque é uma contribuição extraordinária. Eu vou trazer aqui hoje uma contribuição que para mim me marcou muito com relação a essa epístola especificamente. Essa epístola trata de temas que são temas... Eu trouxe aqui uma estrutura de temas, quais são os principais temas abordados, para a gente ter uma ideia do quanto ela tem uma característica própria. Então, vou passar bem rapidamente aqui, vou ler só os temas principais que são abordados nessa epístola. Ela tem a saudação e destinatários, que é muito curta. Depois ele começa a tratar. A perseverança leva à perfeição. Como obter sabedoria? Dignidade e coisas passageiras. Feliz o que suporta a provação. A tentação não vem de Deus. Todo dom e dádiva vem de Deus. Fomos gerados por Deus. Conduta para falar, agir e irar-se. E aqui ira tem um detalhe, gente, que ira no Antigo Testamento, a gente lê a palavra ira, principalmente quando se refere à conduta de Deus, e a gente traduz isso para a ira humana e não é a mesma coisa. A ira no Antigo Testamento é aquilo que representa a justiça divina. É quando a misericórdia, ela já tentou tudo, e aí não conseguiu produzir nenhum efeito, aí a justiça toma o seu papel para que não ocorra injustiça. Okay? Não tem nada a ver com a raiva que a gente sente hoje, embora quando a gente lê, às vezes isso seja suscitado. Ele prossegue falando, o verbo em nós, a conduta do verdadeiro religioso, a fé verdadeira não faz acepção de pessoas, a lei deve ser integralmente cumprida, e aqui lei ele está se referindo sim ao Antigo Testamento, falando principalmente sobre a Torá, rememorando aquilo que Jesus mesmo falou, né? Não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Coerência, juízo e misericórdia. A fé sem obras é morta. Relação entre fé e obras. Então, essa epístola aborda esse tema de uma maneira muito incisiva, não deixando qualquer dúvida acerca dessa relação de fé e obras, como algumas interpretações podem tirar quando se referem à obra de Paulo de Tarso. Os mestres receberão mais duro juízo. Quando começa o capítulo 3, esse capítulo é muito importante, a gente vai passar por ele hoje um pouco mais em profundidade. A importância do uso correto da palavra, o sábio verdadeiro se mostra pelas boas obras, a amizade do mundo é inimizade contra Deus, não julgar o outro, Deus governa todos os projetos humanos, obrigação de fazer o bem, lamentação dos maus ricos, exortação à paciência, não jurar, o poder da oração e do louvor e conversão dos desviados à verdade. São temas interessantes, eu não sei se pra gente assim que gosta de estudar o Novo Testamento, mas quando eu vejo a relação de temas assim, eu me interesso e o objetivo de trazer essa relação aqui é para que a gente também se interesse por esse texto. Tá? Isso aqui é tirado do volume 7 da coleção Evangelho por Emmanuel, lá a gente coloca toda essa estrutura de temas e são temas que para mim são interessantes, é interessante olhar para isso, são temas que me atraem. Agora tem uma característica aí. É uma epístola que ela fica numa zona de relativo conforto, porque o tema central dela é a ética cristã. Então, quando ele fala da ética cristã, da importância das obras, ele não se aventura à cristologia. O que é cristologia, Saulo? Cristologia é aqueles aspectos sobre a figura do Cristo, que Cristo representa, Cristo sendo o Messias. Ele não entra nessa discussão. Diferente de Paulo, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, na Epístola aos Romanos, em que Paulo vai, e era um motivo de dissensão, de conflito de Paulo de Tarso com a sinagoga, quando ele falava da importância da figura do Cristo, é aí que a coisa ficava complicada, é aí que
o conflito surgia. Enquanto ele estava falando da ética do evangelho, da mensagem da boa nova, os judeus da sinagoga aceitavam isso, internalizavam, achavam interessante, mas quando ele falava da superioridade do Cristo, que era aquele que havia morrido crucificado, a coisa desandava mesmo. E essa epístola ela não aborda esse tema. É como se ela ficasse numa zona de segurança, sem se expor contra o judaísmo da sua época. Ela trata da ética cristã de uma maneira muito profunda, muito bonita, muito prática. É um manual de conduta cristão. A gente teria que, talvez, André Luiz que me permita uma analogia, né? Uma agenda cristã. André Luiz tem um livro chamado Agenda Cristã, muito interessante também. Aliás, o meu livro Agenda Cristã é um dos livros que eu mais gosto aqui na minha biblioteca Chico Xavier, porque ele está autografado pelo Chico. E ele chegou às minhas mãos de uma maneira muito peculiar. Um dia eu conto essa história, mas foi uma companheira de Brasília que me trouxe esse livro. E é um livro que eu guardo com muito carinho ali. De todos os livros que eu tenho do Chico, eu tenho toda a obra dele. Esse é o que vai ficar para até na minha desencarnação, né? Quando essa biblioteca for doada, mas esse fica comigo, porque tem ali o autógrafo do Chico, é uma coisa que eu guardo com muito carinho. Mas a Epístola aos Hebreus, a Epístola a Tiago aqui, ela trata de uma ética, de uma agenda cristã. Tá? E como ele fica nessa zona de conforto, a gente começa a entender que ele está tratando de temas muito específicos aqui. Ele não está tratando de aspectos da vinda de Jesus, Jesus como Messias, ele não enfatiza isso, ele não nega, mas ele também não enfatiza isso. E aí a gente vai começar a perceber que essa epístola, ela tem características que nos convidam a uma reflexão sobre a nossa conduta. E uma coisa que a gente já falou antes, mas eu gostaria de reforçar aqui hoje, é que os textos do Novo Testamento, eles não são o evangelho em si. A boa nova, a boa notícia não é o texto, mas é uma lei divina, é a notícia que Jesus trouxe. E cada pessoa que conviveu com Jesus, direto ou indiretamente, recolheu desses ensinos da vida de Jesus, esses elementos, e do seu ponto de vista, redigiram textos que a gente precisa para montar o quebra-cabeça inteiro, para a gente entender o que é isso. Mas eles apontam para algo mais profundo que está para além do texto. A boa nova não é o texto em si. A boa nova é aquilo que o texto representa. O texto é que nos permite ter acesso àquilo. E quanto mais a gente lê todos os textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, melhor vai ser a nossa compreensão sobre essa lei divina. Se a gente abre mão de uma parte, a gente fica como se tivesse um quebra-cabeça com uma pecinha faltando ali. A gente tem a visão mais ampla a partir do momento que a gente tem acesso ao conteúdo integral da primeira revelação, da segunda revelação e da terceira revelação. Eu vou trazer aqui, então, duas contribuições de Emmanuel para o entendimento dessa epístola. Eu vou focar aqui no capítulo 3, que é um capítulo muito especial, que é um capítulo que Tiago fala do uso da língua. E ali no versículo 10 desse capítulo nós temos a seguinte expressão do autor. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Emmanuel faz dois comentários a esse versículo. E quando Emmanuel aborda o mesmo versículo duas vezes, é porque há uma certa importância, uma certa riqueza nesse conteúdo, que ele vai dar duas perspectivas. Em um comentário intitulado Rixas e Queixas, Emmanuel vai escrever o seguinte: para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens. E para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Emmanuel está fazendo uma metáfora, né, de que uma sociedade, para que ela se estruture, para que ela seja uma sociedade próspera, existem certas regras que devem ser observadas, certos direcionamentos,
como é que a gente deve se comportar, o respeito ao direito do outro, existem leis, avisos, regras que vão se aperfeiçoando, mas que possibilitam aquela harmonia de uma sociedade. Uma sociedade que ela não tem, que as pessoas não têm o respeito ao que é do outro, que elas não entendem o papel que elas devem exercer, que tem que dar a sua contribuição, é uma sociedade que cedo ou tarde vai ter problemas e ela entra em colapso quando a gente não tem esses acordos sociais que nos permitem viver bem. E da mesma forma a nossa vida íntima. Só que aí para a nossa vida íntima, existem dois elementos que Emmanuel destaca aqui que devem ser governados, e essa autoridade sobre eles, que foi concedida pela providência divina, é que nos permite viver sem distúrbios, sem prejuízos, sem desarmonias internas. E esses dois elementos que devem estar sob o governo de nós e não nos governar é o pensamento e a língua. O que a gente imagina, o que a gente pensa e o que a gente fala. Porque quando a gente deixa que essas coisas atuem de maneira desavisada, sem nenhuma restrição, a gente começa a desarmonizar. Primeiro, quando os nossos pensamentos são deixados à deriva e a gente não busca filtrar, controlar aquilo que nós estamos pensando, direcionar o nosso pensamento, a gente começa a criar desarmonia interna. É aquela pessoa que a toda hora vem um pensamento diferente, a toda hora surge uma coisa que ela lê na internet, ela se desarmoniza, e aí alguém fala mal de uma coisa, ela fala mal também, aí a pessoa fala bem, ela fala bem também, ou a pessoa fica lidando com os pensamentos, criando críticas, desarmonia, pessimismo, e aí acontece uma desarmonia interna. Quando isso começa a passar para o lado de fora, através da língua, do que a gente fala, a gente começa a desarmonizar o ambiente à nossa volta. Quando a gente está pensando muita bobagem, quando a gente está desarmonizado internamente, nós somos as vítimas disso. Mas quando a gente começa a falar em desarmonia, a gente começa a contaminar o ambiente à nossa volta. E Emmanuel vai destacar aqui que para que a gente permaneça em situações de harmonia, sem distúrbios internos, sem prejuízo para nós mesmos, nós precisamos exercer o governo, o controle dessas duas ferramentas extraordinárias que Deus nos deu, que são o pensamento e a língua, capacidade de fala. Referindo-se a isso que Tiago destaca, que da mesma boca provém bênção e maldição. Ou seja, a gente pode ao mesmo tempo falar coisas acertadas e coisas inadequadas, de acordo com o direcionamento que dá, e daí a importância do governo, do controle desses dois elementos, para que a gente não caia em situações de desarmonia. O segundo comentário que Emmanuel faz nesse versículo é um comentário daqueles comentários que Emmanuel esculpiu. A gente viu ali um comentário quando a gente estava falando da live sobre poesia hebraica, o quanto Emmanuel, em alguns comentários, ele realmente utiliza desse recurso e ele cria realmente uma escultura poética para externalizar. Por isso é que os comentários de Emmanuel são tão bonitos, porque a gente percebe ali que existe um esforço, uma dedicação para elaborar esses textos. Eles não são textos construídos de improviso. No segundo comentário, nós vamos ler da seguinte forma, eu não vou trazer o comentário inteiro aqui, um comentário intitulado Palavras, e Emmanuel vai dar algumas lições muito preciosas. Ele vai nos dizer o seguinte: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciado simplesmente uma ou outra pequena observação. Ou seja, a gente pode errar no falar demais, mas a gente não erra se a gente busca falar de menos. A nossa possibilidade de errar é menor, de se arrepender é menor. Nunca te arrependerás de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. Silenciar diante do mal é algo que nunca vai produzir na gente arrependimento. Nunca te arrependerás de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito. E aqui Emmanuel prossegue detalhando esse ponto de que, às vezes, quando a gente retrai, quando a gente controla, quando a gente limita a expressão verbal, a gente normalmente tem
possibilidades, principalmente quando a gente está em desarmonia interna ou a gente está diante de desarmonias externas. E aí falar requer muito cuidado, muito zelo, muita atenção, para que depois o que a gente diz não gere em cada um de nós arrependimento. Esses dois comentários de Emmanuel, esse versículo, eles tratam de um tema muito mais amplo que está abordado no terceiro capítulo da Epístola a Tiago. Quando a gente pega esse terceiro capítulo, a gente está diante aí de todo um capítulo que foi construído em torno desse tema do uso da língua, do uso da palavra, de como a gente fala. Todo o capítulo 3 dessa epístola, ele traz essa característica, essa ênfase. Tá? Eu vou trazer aqui um pedaço, não é um capítulo muito grande, então eu vou me permitir ler os versículos principais desse capítulo. Tiago diz assim: porque todos nós tropeçamos. E é interessante a gente ler, porque a gente vai tendo um pouquinho do sabor, né, do texto. Porque todos nós tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca no falar é realmente um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai que também os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a língua, embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta inteira. Uma frase impensada gera muita confusão. Ora, também a língua é fogo. Como o mundo do mal, a língua está posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como está pela guiena. Aqui ele dá uma conotação mais pesada para esse uso da língua. A gente vai entender por que isso quando Humberto de Campos explicar um detalhe muito interessante sobre essa epístola. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. Ela é um mal irrequieto, está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, esse capítulo 3 da Epístola de Tiago, ele enfoca isso. E aí, numa crônica de Humberto de Campos, que está no livro Pontos e Contos, nós temos uma revelação belíssima. Lá no capítulo 35, intitulado Nas Palavras do Caminho, a gente vai ter um diálogo entre Tiago, o autor dessa epístola, e Matias. Matias é aquele apóstolo que substituiu Judas Iscariotes. Depois que Judas suicida, eles recompõem o colégio dos 12 e Matias é a pessoa que substitui o Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Toda vez que a gente lê um texto do Novo Testamento, e eu vou reforçar isso aqui, a gente está diante de algo que alguém coletou do seu ponto de vista, que o impactou no contato com Jesus, com a mensagem do Evangelho. Um caso notório, por exemplo, é o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, que é um dos textos mais belos que a gente tem notícia, que é um texto sobre o qual se escreveu rios de tinta, mas que Lucas menciona pouco dele, Marcos não menciona o texto do Sermão do Monte, João também não. Por que Mateus registra o Sermão do Monte na integralidade? Humberto de Campos também esclarece isso no livro Boa Nova. É por isso que a hora que a gente pega a obra do Humberto de Campos, ela tem uma contribuição importante para o entendimento desses textos. Lá no Boa Nova, Humberto de Campos vai dizer que a primeira vez que Jesus proferiu o Sermão do Monte foi logo depois de uma experiência de contato com Levi, com Mateus, e que Levi tinha uma concepção acerca da contribuição dos infelizes, dos desafortunados para o Evangelho, e quando Jesus trata a maneira daquele apóstolo pensar sobre isso, e logo depois profere o Sermão do Monte, aquilo impacta Levi de tal forma que ele registra nos pormenores aquela experiência. Outros apóstolos também estavam presentes nesse momento. Mas como eles não passaram por aquela experiência do diálogo que precedeu a primeira exposição do Sermão do Monte,
eles não tiveram um impacto muito grande. E isso, gente, é verdade, porque quando a gente tem uma experiência, quando a gente está numa situação e chega um ensinamento que diz respeito àquele momento que a gente está vivendo, aquela dor pela qual a gente está passando, ou aquela concepção que a gente está desenvolvendo, isso nos marca mais profundamente. Não marca da mesma forma de uma pessoa que não esteja passando pela mesma circunstância. Então, os textos do Novo Testamento, eles refletem isso. Aquilo que reverberou no coração e na mente dos apóstolos, daqueles que conviveram mais proximamente ou mais distantemente de Jesus e que recolheram ali a partir das suas experiências. E é isso que Humberto de Campos vai relatar aqui. A crônica diz o seguinte, eu vou deixar o convite para ler, mas eu vou passar por ela aqui, porque ela merece a nossa atenção e a nossa reflexão. Nós temos aí, Humberto de Campos relata que Tiago e Matias estão indo para Betânia. Betânia é uma cidade muito próxima de Jerusalém, é onde Lázaro vivia com as suas irmãs Marta e Maria. Fica ali na direção, fica entre Jerusalém e o Mar Morto, mais próximo de Jerusalém. Hoje, se você for para Israel, a distância de Jerusalém para Betânia atual é de mais ou menos 5 quilômetros. Tá? Na época de Jesus, talvez fosse isso ou um pouco menos também, porque era possível fazer esse trajeto a pé, vindo de manhã e voltando à tarde, como Jesus fez várias vezes quando ele ficava hospedado na casa de Lázaro e ia para o templo. Aquelas visitas de Jesus ao templo, que são narradas nos evangelhos, muitas delas Jesus está na casa de Lázaro, que é em Betânia, e aí ele se dirige para o templo, para Jerusalém, ali ele fala do evangelho e à tarde ele volta para Betânia. Então é um caminho relativamente curto, que dá para você fazer, ir de manhã e voltar à noite. Tiago e Matias estão indo então de Jerusalém para Betânia. Quando eles passam por um determinado local, assim narra Humberto de Campos, e Tiago olha, e aquele local, que é um local muito bonito, lembra o horto, lembra o local onde Jesus estava quando ele foi traído por Judas. E aí Tiago lembra disso, e fala, olha, esse local aqui me lembra o local que Jesus foi traído, o mestre gostava de falar à luz da noite, aproveitar aquelas horas noturnas, né? Claridade do céu noturno quando tinha luas, e para poder falar para a gente sobre o Evangelho. Esse local aqui me lembra. E aí Matias começa a falar, né? Ah, sim, Judas que traiu Jesus, né? Como é que pode uma pessoa trair Jesus? Que postura infame! Como é que alguém que conviveu junto com Jesus tem a capacidade de fazer isso? E aí ele fala da insolência, do absurdo que foi aquilo. E aí Tiago, ele deu um pouquinho de corda, e aí Matias deu mais corda, ele deu mais corda ainda, eles deram prosseguimento. E aí Tiago começa a dizer, Judas será sempre a nossa vergonha. Ele não tem desculpa, não tem advogado que possa livrá-lo da responsabilidade. Aquilo que ele fez é uma mancha que ninguém vai apagar. Eu não admito, assim, eu fico irritado de lembrar disso. E Matias pergunta, né, e como é que ele foi? Por que ele cedeu a isso? E aí Tiago diz, olha, ele estava possuído pelo espírito da ambição. João e Pedro às vezes me falam que eu deveria perdoar, que ele estava equivocado, que ele se arrependeu, mas eu não acredito, não. Tiago falando. Alguém que é capaz de fazer uma coisa dessas com o Messias, com o Mestre, não é alguém que vai se arrepender. No fundo, eu acho que ele era mau mesmo e que ele nunca se arrependeu do que fez. E Matias pergunta, né? Você chegou a ver, então, Judas antes dele morrer? Tiago diz assim, não vi, e olha, ainda bem que não vi, porque eu não sei se eu conseguiria ser muito fraterno com ele diante do que ele causou. E aí Matias começa a dar aso àquela discussão e começa a perguntar, né? E os familiares de Judas, né? O que eles pensam dessa atitude daquela criatura infame? E quando eles estão assim no auge desse diálogo, dessa conversa, né? Utilizando essas palavras muito ferinas com relação a Judas, Tiago divisa uma figura luminosa que vinha à frente, caminhando célere na direção deles. Ele para um pouquinho, pergunta quem é que vem lá. Matias olha também e fala assim, também estou vendo. Quando vai chegando mais perto, Tiago reconhece. Era Jesus. Jesus já desencarnado, que vinha caminhando na direção deles. Eles se emocionam, né? Lembram da história dos 2 discípulos na estrada de Emaús. Eles se ajoelham e quando Jesus está passando,
Tiago pede assim: Jesus, mestre, abençoa-nos, Senhor. E Jesus estende a mão, abençoando os dois. E Tiago pergunta então: mestre, você está indo para Jerusalém? Você quer que a gente volte, que o acompanhe, para que a gente também trabalhe na divulgação, naquilo que você estiver pensando em fazer? E aí Jesus dá uma que marcou esse apóstolo. Ele falou assim: não, Tiago, nesse momento não estou indo a Jerusalém, a capital. Nesse momento estou indo ao socorro de Judas. Ou seja, nós temos ali dois apóstolos caminhando, falando mal de alguém que o próprio Cristo estava indo socorrer. E aí Humberto de Campos relata que essa experiência calou tão profundamente no coração de Tiago que ele retorna para Jerusalém e escreve o 3º capítulo da sua epístola. Esse é o pano de fundo quando a gente olha o texto que está no capítulo 3 dessa epístola. E a beleza dessa revelação de Humberto de Campos é que ela nos mostra que o Evangelho é aquilo que nos toca. As nossas experiências, aquilo que é o nosso cotidiano, a nossa conduta. O Evangelho é essa chave orientadora para que a gente possa pautar o nosso comportamento com aquilo que diz respeito à nossa felicidade. Ler o 3º capítulo da Epístola de Judas, conhecendo essa história que Humberto de Campos narra, né? Esse storytelling, o que aconteceu em volta desse texto, dá a ele uma outra dimensão. Porque a gente percebe aqui que quando Tiago fala com amargor do uso da língua, ele está falando de um momento que ele presenciou. Ele não está simplesmente dando orientação. Ele está fazendo uma reflexão sobre aquilo que foi uma experiência dele. Quando ele diz: com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua ninguém consegue domá-la. Ela é um mal irrequieto e está cheia de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor nosso Pai. E com ela, maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. E aqui a gente encerra a nossa reflexão de hoje sobre essa epístola, fazendo um convite aí para que a gente possa ler esse texto. Esse texto é um texto muito, muito profundo, muito bonito. E com esse background que a gente tem, de Emmanuel nos ajudando a compreender alguns versículos, e Humberto de Campos nos mostrando coisas curiosas, porque a epístola não foi escrita toda de uma vez. Tiago foi anotando ali as suas experiências, né? E essa experiência marcou tão profundamente ele, que o capítulo 3 foi redigido com base nela. Nós temos ainda alguns minutinhos, a gente vai responder uma pergunta aqui da Joelma Gregório. O Tiago que ficou na casa do caminho e que tinha divergência com Paulo, qual é? O maior ou o menor? É o Tiago menor, tá? Joelma, esse Tiago que ficou lá na casa do caminho, que é o Tiago que Emmanuel relata em Paulo e Estevão. E é curioso, foi bom você ter feito essa pergunta, Joelma, porque eu não comentei isso aqui, é interessante que dá ensejo a gente a aprofundar. Quando a gente lê a epístola de Tiago, que é essa que está no Novo Testamento, e a gente lembra da conduta e da personalidade do Tiago menor, que ficou na casa do caminho, lá em Jerusalém, que é retratado por Paulo e Estevão, e Emmanuel dá informações muito detalhadas sobre a personalidade desse apóstolo, a gente começa a perceber o seguinte: qual que é a característica de Tiago? Ele não queria conflito com o templo. Ele abria, inclusive, exceções. Teve uma vez que os emissários do templo entram na casa do caminho e encontram ele lendo a Torá de joelho. E aí eles falam assim: não, só um verdadeiro judeu lê a Torá dessa forma, e aí poupam, e a casa do caminho é poupada. De uma certa forma, ele protege a casa do caminho com aquela atitude que ele tem de uma situação mais severa. Então, era uma pessoa que tinha um vínculo muito profundo com o judaísmo, que não queria muito conflito, que discutiu bastante quando Paulo propôs a retirada da circuncisão como obrigação para os cristãos. Ou seja, tinha essa característica. E quando a gente lê a carta de Tiago, o que a gente vê? Alguém com essa ênfase.
Não é alguém que entra nos aspectos mais complexos da cristologia, ele não trata disso nessa epístola, ele vai no código de ética cristão. A gente pode pensar assim, mas aqui ele se omitiu? Não. Ele deu um exemplo muito bonito daquilo que ele viveu e do que Jesus ensinou para ele. Então ele não está falando aqui de teoria, ele está falando do que ele aprendeu e ele está falando daquilo que todos nós podemos compartilhar. Que independente da nossa religião, independente da nossa conduta, a conduta cristã, a ética cristã, ela pode ser praticada em todas as suas instâncias. Então, por isso essa carta, ela dá abertura às epístolas universais. As epístolas que se dirigem à universalidade dos cristãos. Porque o ensino dela, ele não depende de credo. Eu posso ser espírita, católico, protestante, evangélico, posso não ser cristão, mas as recomendações que estão aqui, elas se aplicam. Não há conflito com relação a isso. O ensino aqui ele é um ensino universal. Ele não pressupõe você ter uma adesão a uma determinada corrente religiosa para aproveitar isso. É porque o que está escrito aqui são orientações pragmáticas para o cotidiano das nossas vidas. Essa é a característica dessa epístola e é por isso que ela dá abertura a esse conjunto de cartas universais. Então, Joelma, agradeço aí a sua pergunta e agradeço as pessoas que estão nos acompanhando até agora. Fica aqui a recomendação para que a gente possa ler essa epístola. Quem tiver o livro Pontos e Contos em casa, vale a pena dar uma lida nessa crônica, nesse capítulo 35, e depois voltar e ler esse capítulo 3 novamente. É uma experiência muito interessante ler o texto do Novo Testamento sabendo o que aconteceu com o seu autor. Só lembrando, esse material daqui a pouco já vai estar lá no Telegram do Evangelho por Emmanuel. Quem tiver interesse em pegar os slides, as apresentações, a gente vai colocar lá daqui a pouquinho. Meus irmãos e minhas irmãs, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. A gente segue com as nossas lives. Da próxima, assim, a gente vai começar agora as cartas em sequência, na mesma sequência que estão no Novo Testamento. Então a gente pode ler um pouquinho antes da live, até a semana que vem, para que a gente possa abordar esse texto no nosso próximo encontro. Que fiquem todos em paz, em harmonia, que Deus nos proteja, nos ampare, e que a gente possa se encontrar na próxima quarta-feira, às 8h30. Grande abraço e até lá.